Vocês do interior e da capital que gostam de comprar barato, chegou a Casa das Tintas Osvaldo Aranha. Com preços de atacado e varejo, chegamos para fazer a diferença. Temos as melhores tintas automotivas, decorativas e industriais. Isso com a maior variedade de cores e as melhores marcas com preços imbatíveis. Cobrimos qualquer orçamento da concorrência. Tinte aqui e compre mais barato no atacado e varejo. Casa das Tintas Osvaldo Aranha. A melhor opção para a sua pintura. Fala, torcida azulina, direto aqui do The Cos Day Hospital, para a coletiva de imprensa com os médicos que foram responsáveis pela cirurgia do Leandro Kivel. Temos aqui o médico Diego Protásio, Carlos de Carvalho e Pablo Barreto. Eles são membros do núcleo de cirurgia de joelho, isso mesmo, da artroortopedia, e também o Dr. Francis Vasconcelos, que é o médico do Confiança, e o fisioterapeuta do Confiança também, o Emanuel Sampaio. Vamos acompanhar aí aqui agora na TV Dragão. Já aproveito para pedir para você se inscrever na TV Dragão, curtir esse vídeo e vamos que vamos. Vamos acompanhar aqui. Agora sim vamos acompanhar toda a coletiva de imprensa aqui. O Leandro Kivel foi operado hoje pela manhã, aqui mesmo no Decos. Boa tarde a todos. Queria, em nome da Rede Artroortopedia do The Cos Day Hospital, agradecer a presença de toda a imprensa, apresentar também a equipe médica que cuidou hoje da cirurgia do atleta Leandro Kivel, Dr. Pablo Barreto, médico ortopedista, Dr. Carlos de Carvalho, Dr. Diego Protásio, da equipe Artro, todos especialistas em cirurgia do joelho. Também agradecer a presença do Dr. Francis, que é médico do clube, e Dr. Emanuel Sampaio, que é o fisioterapeuta que irá conduzir o atleta. Vou passar a palavra agora para o Dr. Diego Protásio, que vai iniciar. Bom, boa tarde a todos. Bom, a gente vai falar um pouquinho o que aconteceu com o Kivel desde o momento em que foi diagnosticada essa lesão, e explicar um pouco a vocês o procedimento, e logo depois abrir para perguntas e respostas aí, para a gente tentar deixar claro, tanto para a imprensa quanto para os torcedores, o estado dele atual e as expectativas aí do futuro para que ele possa voltar a jogar o mais rápido possível. Bom, ele no último domingo anterior a esse, ele teve um choque muito forte com o goleiro do Itabaiana, já próximo ao final do jogo. E analisando as imagens com mais cuidado, a gente percebeu que ele fez um estresse em valgo, que é o nome técnico do mecanismo de trauma dessa lesão, e isso gerou uma fratura na região do planalto tibial ou platô tibial lateral. É uma lesão relativamente incomum em atletas jogadores de futebol, né? São mais comuns, é mais comum a presença de lesões meniscais e ligamentares, é raro fazer uma fratura, o que indica que foi um trauma de alta energia, visto ser um atleta com boa qualidade óssea. E nas 48 horas que se seguiram, ele foi submetido a exames de imagem, tomografia e ressonância magnética, e esses exames mostraram que ele tinha essa fratura do platô tibial lateral, que é uma região articular da tíbia, o que é considerado, como toda fratura articular, uma fratura mais grave do que uma fratura que não pega a articulação, uma fratura diafisária, porque toda fratura articular lesiona a cartilagem do joelho. Então, isso já agrega um pouco mais de gravidade ao caso. E a ressonância magnética nos mostrou um grande edema na região óssea da fratura e também um grande hematoma dentro da articulação. E esse hematoma
também vinha acompanhado de alterações na superfície do menisco e um edema, uma alteração que a gente chama de alteração de sinal nos ligamentos cruzados e no ligamento colateral medial. Esse tipo de lesão é uma lesão grave, é uma lesão complexa e grave, que necessita de tratamento cirúrgico quanto antes, principalmente por conta da fratura. A fratura é a grande prioridade nesse tipo de lesão. Então, o mais rápido possível, foi submetido aos exames pré-operatórios e hoje, pela manhã, nós fizemos a cirurgia, por volta das 7h30, mais ou menos, a cirurgia se iniciou. Ela teve uma duração dentro do estimado de 1h30, então ela encerrou por volta das 9 horas. E nós fizemos a fixação da fratura. Felizmente, a gente conseguiu fazer a fixação dessa fratura sem precisar fazer um acesso na região da tíbia, um corte, falando num português mais simples. A gente conseguiu fazer através de uma técnica minimamente invasiva, ou seja, com pequenos furos. A gente conseguiu fazer a redução e o acompanhamento dessa redução foi feita através de videoartroscopia, ou seja, o procedimento a gente instala uma câmera de vídeo no joelho e consegue acompanhar todo o procedimento. Isso faz com que a cirurgia tenha uma recuperação pós-operatória mais tranquila, visto que não há um corte de pele, um deslocamento de partes moles grandes, então isso tende a ter um pós-operatório mais tranquilo, com menos dor e, consequentemente, uma reabilitação mais precoce. O objetivo do tratamento de hoje foi sanar essa lesão óssea aguda, que no caso foi a fratura. Além da fratura, nós identificamos uma pequena menisco lateral que foi corrigida já durante a cirurgia, uma lesão relativamente simples, e conforme a gente já tinha visto na própria ressonância, a lesão que foi lateral medial e também uma lesão no ligamento cruzado posterior. Essas lesões ligamentares elas não são abordadas ao mesmo tempo da fratura, e a lesão do colateral medial ela usualmente cicatriza bem, então não demanda uma reconstrução cirúrgica na maioria dos casos. Já a lesão do ligamento cruzado posterior, ela pode ser cirúrgica em alguns casos, em outros casos não, vai depender do grau dessa lesão. Então isso é uma coisa que vai ser avaliado a posteriori, quando a fratura consolidar, a gente vai avaliar essa suficiência ligamentar do cruzado posterior para definir se será preciso uma reconstrução desse ligamento ou não. Então hoje ele está recuperando, tem uma estimativa de alta até o final do dia, e amanhã já começa a reabilitação. Em linhas gerais, é o que a gente... Só para explicar o que aconteceu até agora, e aí a gente abre para vocês perguntarem alguma dúvida que tiverem. Alguém da equipe aqui pode responder, com certeza. Como você falou aí, doutor, existe uma possibilidade de uma nova cirurgia no ligamento cruzado posterior. Isso só vai ser analisado após a recuperação dessa cirurgia que foi mais simples do ligamento. Quando a gente fala em ligamento, conversa com o doutor Manuel e a gente sempre entende um pouquinho. É lei, mas entende um pouquinho. Então, existe de fato uma preocupação com uma nova cirurgia que aí poderia ser ainda mais grave que essa? Sim, a resposta é sim, existe a possibilidade. Se você me perguntar qual é a possibilidade, essa aqui talvez seja mais difícil de responder. Existem três, eu vou passar aqui para os colegas para comentar também, existem três graus de lesão do ligamento cruzado posterior. Você opera a lesão do grau 3. Na nossa avaliação hoje, o Leandro tem uma lesão grau 2. O que vai determinar se a cirurgia vai ser necessária no futuro vai ser o grau de suficiência desse ligamento. Se a gente vai ter uma noção melhor mais para frente, com a fratura consolidada, a gente vai conseguir definir isso melhor. Concorda? Por se tratar de uma lesão multiligamentar, de vários ligamentos associados à fratura, o primeiro passo seria o tratamento da fratura, Graças a Deus conseguimos uma boa estabilização, e essas fraturas consolidam algo em torno de 8 semanas, ou seja, 3 a 4 meses a consolidação total. Mais ou menos nesse período vai ser feito os testes de suficiência ligamentar, uma vez que esses ligamentos têm uma capacidade de autocicatrização. Após essa cicatrização, vai ser avaliado como é que está a estabilidade do joelho, para a partir daí decidir se vai haver a necessidade ou não das reconstruções ligamentares. Eu tenho duas perguntas. A primeira é como é que vai ser feito esse trabalho de recuperação dele durante esses 4 meses que ele vai ficar parado, se são vocês ou vai ser o departamento aí com o Emanuel e o Dr. Francis. Vou responder a primeira pergunta.
relação à reabilitação. Será feito em conjunto a equipe médica com o Dr. Manuel, fisioterapeuta, né, para o trabalho de reabilitação, fortalecimento muscular e ganho de arco de movimento do joelho, como a gente chama. Isso é o principal até a consolidação da fratura. A gente vai manter o joelho dele no brace, o brace é um imobilizador que estabiliza esse joelho, tanto para estabilizar as lesões ligamentares e para evitar algum desvio ou deslocamento dessa fratura. Tá? Como o Carlos já falou, o tempo de consolidação é de 3 a 4 meses e nesse tempo fazer um trabalho fisioterápico acompanhado com o Dr. Emanuel para o ganho de arco de movimento do joelho para evitar rigidez, né? Que isso é a principal preocupação, principalmente quando a gente tem uma fratura de platô. Então, nesse primeiro tempo, é fortalecimento muscular, ganho de arco de movimento e esperar a consolidação da fratura. Em segundo tempo, quando a fratura é consolidada, a gente vai avaliar as lesões ligamentares, se há uma suficiência ou não do ligamento e se vai ser necessário a reconstrução ligamentar. Quanto ao futuro de prevenção de futuras lesões, eu acho que o importante é a gente fazer ele voltar bem. Né? Ele estando 100%, ele vai ter a probabilidade de lesão como qualquer outro atleta. Né? Então, o principal é, como o doutor estava falando, a gente conseguir fazer essa parte inicial da fratura, desses 3, 4 meses, né? Não ter a carga, mas ao mesmo tempo manter o trofismo muscular, manter a amplitude de movimento, ao mesmo tempo preservando algumas lesões. E a partir daí avaliar esse segundo momento, que seria a estabilidade ou não do ligamento cruzado posterior, se houver necessidade de cirurgia ou não, mas fazer ele voltar pronto para jogar, não fazer ele voltar sem estar em 100%. Isso sim daria condições de uma lesão um pouco perigosa, né? Vamos dizer assim, mas ele voltando 100%, ele vai ter uma lesão ou uma probabilidade de lesão como qualquer um tem de um esporte de alto índice de contato, né, e de muita intensidade, como qualquer outro atleta. A idade dele é uma para a recuperação? Então, sem dúvida, né? Ele já tem 35 anos e isso acaba que não ajuda tanto. O paciente mais jovem acaba tendo uma recuperação melhor. Mas a lesão dele, em momento algum, seria o fim dele no futebol. Ele chance total dele voltar. A nossa única dúvida é se vai precisar do segundo tempo cirúrgico, se realmente o LCP não recuperar. Mas a questão de voltar aos gramados, ele vai voltar sim, com certeza. Inclusive, esse mesmo tipo de fratura já aconteceu com o jogador André Lima, tá? Na época ele jogava no Vitória, e ele voltou a jogar tipo, no auge, sem problema algum. Então essa é a nossa perspectiva aí para o Kivel também. Cadê a previsão dessa provável cirurgia? A previsão de volta, a previsão de volta se ele precisar dessa segunda cirurgia. Se realmente o LCP consolidar, ou perdão, se o LCP a gente conseguir cicatrizar e ele não precisar da segunda cirurgia, a previsão é de voltar a 4 meses. Tá? Então são 120 dias. Se quando a gente reavaliar ele precisar, aí o retorno é mais ou menos 1 ano, porque ele vai passar por um novo procedimento e a recuperação é mais ou menos 6 meses, então a previsão seria de voltar só na próxima temporada. Essa reavaliação vai ser... A gente vai fazer a reavaliação gradual, né, tipo lá no clube, mas a definição daqui a 3 meses. Com 90 dias é que a gente vai ter uma definição se realmente vai reabordar ou não. Mas a reavaliação vai ficar sendo feita gradualmente, tanto no clube como lá na Artro com cirurgiões de joelho. Essa dúvida, eu entendo que vocês estão preocupados, vai precisar de uma segunda, não vai precisar de uma segunda. Essa resposta definitiva a gente também não tem, porque as lesões do cruzado posterior, como eu falei logo no início, elas podem ser tratadas sem cirurgia, cicatrizarem, ter uma boa evolução, tá? Isso acontece nas lesões graduadas como tipo 1 ou 2, e as lesões mais graves do cruzado posterior é que precisam de cirurgia, né? E geralmente são lesões onde a gente já tem essa evidência mais rapidamente. Então, o que a gente torce é que, com a cicatrização da cápsula posterior, que ajuda o cruzado posterior na função dele, que ele tenha uma estabilidade posterior suficiente para fazer os movimentos gestual esportivo do esporte que ele pratica, que é o futebol. Se isso se concretizar, como o Dr. Francis falou,
o prazo de recuperação dele é o prazo da fratura, ou seja, 3, 4 meses, a fratura estando consolidada, ele vai ser liberado para a parte física, reabilitação física, depois técnica, até poder voltar a jogar. Se precisar do procedimento de reconstrução do ligamento, isso, obviamente, uma reconstrução ligamentar, ela deixa o atleta ir fora do esporte pelo menos 6 meses, que é o tempo de cicatrização, né, biológico do ligamento, até que ele possa retornar. Então, se você somar mais ou menos os 2 prazos, dá 9 meses, 1 ano, então por isso que esse cuidado. São os 3 cirurgiões de joelho, os 3, exatamente. Eu, o Dr. Pablo e o Dr. Carlos, exatamente. E o Dr. Francis, o tempo para a cirurgia? 1h30. Começou, era 7h15 e terminou 9h30, mais ou menos. Outro Tiago, foi mais ou menos isso, né, Tiago? Anestesista. Isso. Os 4 estão Sim, sim, sim. Então é isso, você acompanhou aí a entrevista coletiva com os médicos que participaram da cirurgia do Leandro Kivel, que foi, lembrando aqui os nomes deles, o médico Diego Protásio, Carlos de Carvalho e o Pablo Barreto, os membros do núcleo de cirurgia de joelho da Artro Ortopedia, e também Dr. Francis, médico do Confiança, e o Emanuel Sampaio. A possibilidade de uma nova cirurgia é em função de uma possível reconstrução do ligamento cruzado posterior, se assim a gente julgar necessário após a consolidação da fratura. Existe a possibilidade de ter sido uma lesão prévia. Pelo mecanismo de trauma, a gente não esperaria esse tipo de lesão agudamente, não é? De toda forma, como a gente flagrou isso no intraoperatório, já foi adequadamente tratada. Então, a cirurgia é um ligamento cruzado posterior, tá? É um ligamento que impede a translação posterior da tíbia. Então ele fica mais ou menos na região posterior do joelho, tá? Impede que essa tíbia faça esse movimento para trás. Então é uma cirurgia feita por videoartroscopia, tá? Onde a gente vai fazer a reconstrução desse ligamento com enxertos retirados do próprio paciente. Tá? Vocês perguntam, por que não adiantar esse processo? Realmente as reconstruções ligamentares elas não são feitas junto com o tratamento das fraturas. O principal, o que tem que ser feito primordialmente é o tratamento da fratura, para num segundo tempo fazer a reconstrução ligamentar. Mesmo que hoje a gente tivesse certeza, como o Diego falou, se fosse uma lesão grau 3, não teria sido reconstruído hoje, porque é contraindicada a reconstrução ligamentar junto com a fratura. Então a gente deve esperar a fratura consolidar, avaliar posteriormente, se necessário, proceder à reconstrução ligamentar. Só concluindo a pergunta que você fez anterior sobre a idade, a gente recentemente teve um atleta com próxima idade do Kivel, que foi o Jardel, e me fizeram essa mesma pergunta, pela idade, como ele voltaria, né? Então o Jardel hoje está aí voltando, titular, né? Aí é o professor que escolhe, mas jogando como titular, jogando em alto nível novamente. Então, assim, o fator idade, a gente sabe que o futebol tem um limite, mas tudo vai depender do condicionamento físico que ele vai ter depois da lesão, né? Então, assim, se ele conseguir se cuidar como o Jardel se cuidou, eu dou esse exemplo pela dedicação que ele foi, né, volta normalmente, né? E a reabilitação da gente, a gente vai fazer tanto lá no consultório quanto na própria no departamento de reabilitação lá do próprio clube. Não, são diferentes, mas o X da questão está falando sobre a idade, né? Sobre voltar ou não, e está mostrando aí que idade não é. A fratura, isso, exatamente, acontece isso. A fratura do platô tibial, o platô é a superfície articular da tíbia, né? Então, é ali onde passa toda a carga do joelho, onde se articula com o fêmur. Então, realmente, quando teve a fratura, ocorre um cisalhamento, o osso abre, tá? Nessa posição, então ele abre, e pequenos fragmentos eles afundam. Então, por isso que a gente fez a cirurgia guiada pela câmera de vídeo, para a gente poder reduzir esses fragmentos
olhando pela câmera de vidro através de um furo pequeno, achar a sua posição anatômica correta prévia, e depois, usando um aparelho que chama intensificador de imagem, que faz raio-x ao vivo, digamos assim, a gente fixa usando parafusos, né, essa fratura, né, na região subcondral. Mas acontece isso aí que você falou mesmo. Então, cirurgia por vídeo, Isso, foi realizada uma cirurgia pela técnica minimamente invasiva. O que isso significa? Parte do procedimento foi feito por vídeo, através de 2 pequenos furos no joelho, a gente entrou com a câmera de vídeo e os instrumentos necessários, e a outra parte, que é da inserção do parafuso, a gente faz pequenos cortes. O maior corte que ele teve, dá mais ou menos isso aqui, uns 5 centímetros, 4, 5 centímetros. Ele teve um corte de 5 centímetros, um outro corte de 1,5 centímetros e 2 furos. A cirurgia foi feita dessa forma. São 3 parafusos. 3 parafusos foram colocados para fixar a fratura. Esses parafusos ficam e por tempo indeterminado, não atrapalham absolutamente nada, entendeu? E são compatíveis com um atleta de alto rendimento sem problema algum. Então, a princípio ele ficou bastante preocupado, né, principalmente pensando na recuperação, porque ele estava iniciando uma fase boa, tá, fazendo bastante gol, fez 3 gols na partida. E aí ficou bastante preocupado, só que, assim, infelizmente acontece. O mais importante é que tem equipe médica e agora é tratar da reabilitação. Mas no começo ele ficou bem angustiado, mas a gente explicou a ele o procedimento, mostrou os exemplos, tá? Que infelizmente lesões acontecem, é do esporte, e o mais importante é que dá para voltar em grande nível, que é o que certamente vai acontecer com ele. Então é isso aí, você acompanhou a coletiva de imprensa com os médicos que fizeram a cirurgia do Leandro Kivel. Muito obrigado pela sua participação. Você que curtiu o nosso vídeo, se inscreva na TV Dragão. Tamo junto, até a próxima. TV Dragão, o canal oficial do Confiança. Valeu! Vocês do interior e da capital que gostam de comprar barato, chegou a Casa das Tintas Osvaldo Aranha. Com preços de atacado e varejo, chegamos para fazer a diferença. Temos as melhores tintas automotivas, decorativas e industriais. Isso com a maior variedade de cores e as melhores marcas com preços imbatíveis. Cobrimos qualquer orçamento da concorrência. Pinte aqui e compre mais barato no atacado e varejo. Casa das Tintas Osvaldo Aranha, a melhor opção para a sua pintura.